Passamos a apresentar neste momento Vozes do Grande Rio. Uma série de 4 programas. Primeiro, A cidade no limiar do ano 2000. O Rio cresce e o carioca desaparece. Segundo, Sei lá, jacarezinho, sei lá. Em cada 5 habitantes do Rio de Janeiro, 1 mora em favela. Terceiro, Weekend em Baixada. Faça conosco uma pitoresca excursão a Belfort Roxo e adjacências. quarto, Queimados. O caminho que vai do anjinho indigente ao marginal desconhecido. Vozes do Grande Rio. Um documentário sobre o Rio de Janeiro com suas belezas, miasmas e quiumbas. O show cotidiano da megalópolis tropical, sob o comando de Afonso Soares, Antônio Carlos Bianchini e Samuel Correia, o Samuca. tudo bem, tudo ok? E vamos começar chamando o meu amigo F. Castrinho, lá de Caxias. Terra onde pinto nasce dando pernada no ovo para se livrar da casca. Atenção, Castrinho. Fala, meu irmão. Pois é, meu irmão Samuca, você desculpe, né? Deixei abaixado e estou aqui no Corcovado. Como você vê, estamos aqui com o Cristo Redentor, o homem de Nazaré, né? E recebendo os nossos bons amigos turistas que vêm à cidade maravilhosa para conhecê-la. Além de conhecê-la, é claro, despender do seu precioso tempo em nossa cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. もう右も左も綺麗で海が綺麗でね、もうまた来たいところですね。 Isso. Rio de Janeiro ist der interessanteste und beste Eindruck, den wir haben. Beh, l'impressione, devo dire che all'uscita dall'aeroporto è stata abbastanza brutta, perché c'è tutto il tratto della zona industriale che è abbastanza triste, insomma, non molto allegro. Essa cidade é maravilhosa e carioca especial, coração muito quente. de Copacabana 海岸で泳いで。 It was raining all the time. Beh, verso la praia è più bello, è più aperto, però ci sono troppi palazzoni molto alti, grattacieli troppi. Spekulazione edilizia, molta. Wenn man hier hinkommt, sieht die Statue und hat diesen tollen Rundblick hier im Lande. And I think Rio is a nice town concerning the region, the beaches, the mountains. Tanta gente che non vive molto bene, penso. Favelas. Mais bonita do mundo é Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio de Janeiro, o turista dispõe de uma infraestrutura organizada, oferecendo todo tipo de atendimento. Dependendo de suas possibilidades financeiras, pode hospedar-se em hotéis, desde os mais simples até os mais luxuosos, com serviço de categoria internacional. Muitas pessoas perguntando sobre Rio de Janeiro. Quantos habitantes Rio de Janeiro tem? Aí acontece o seguinte: o Rio de Janeiro hoje faz parte de uma cidade muito maior que se chama Grande Rio. Em 15 de março de 1975, o estado da Guanabara unia-se ao estado do Rio de Janeiro, criando uma nova unidade da federação. Nessa época, foi inaugurada a ponte Rio-Niterói, maravilha da engenharia moderna. Esta ponte foi fundamental para a cidade. Não para ser usada, como pensavam os menos inteligentes, mas sim para provar que Niterói existe, que não é miragem. Se Niterói existe, existem também São Gonçalo, Nova Iguaçu, São João de Meriticídio, Nilópolis, Itaguaí e tem outra, Caxias, terra onde o urubu voa de barriga para cima para evitar equívocos, né? Os municípios que hoje constituem o Grande Rio apresentavam, em 1970, uma população de 6.920.000 habitantes. 1977, os mesmos municípios apresentam uma população de 10.450.000 habitantes. Feira de São Cristóvão, organizada semanalmente pela Associação de Proteção ao Nordestino no Rio de Janeiro.
os imigrantes continuam a chegar, vindo principalmente de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, do interior do estado do Rio e do Nordeste. Essa fuga de gente disparada, que vem de todos os cantos do Brasil, como uma mariposa atraído pela lâmpada do litoral. Estamos aqui, diretamente do Cristo Redentor, para alertar as autoridades sobre um problema muito grave. É que as mariposas da região estão sendo atraídas pela iluminação do Cristo e estão morrendo queimadas. Em nome das mariposas, fazemos um apelo às autoridades do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal para que tomem providências para evitar a extinção da espécie. Diretamente das alturas do Cristo Redentor, vocês conheceram Heraldo Peçanha, o repórter da Baixada. Saí de Alagoas para o Rio, então cheguei terça-feira aqui no Rio para trabalhar. Apesar de que estou aqui na migração, no albergue, e estamos sem nada. Eu, a minha esposa e 7 filhos. Ao chegarem ao Rio, os imigrantes, quase sempre numa dureza daquelas, são obrigados a aceitarem a hospitalidade da prefeitura, indo para o albergue João 23. Aí a gente chegou lá, aí essa menina daí isso é tudo com desinteria, obrando por causa da sopa, que isso dá a sopa é macaxeira e ame. E a verdura não presta, tudo ruim, eu nunca mais comi. Comi isso em casa, apenas amanhã feito o dia que eu só estou tomando o café da manhã puro e pão só faço beliscar e o almoço eu não como quase nada e então a sopa da noite é de 4 horas e a gente vai dormir com essa sopa de 4 horas, de noite eu tô com fome, as crianças tudo com fome pedindo comer a mim e eu sei um tostão para dar para um negócio para dar a eles. E apenas o medo de lá é esse. E quando a gente fala dentro do quarto para dormir, é tudo bruto, ignorante, passando cara na gente, é tudo dando baile na gente, tudo da dormida. A gente não pode falar, se falar é acabar de dar na pessoa. E então a gente é muito espancado lá. E nunca mais eu passei bem, que nem eu estava lá, não demorava no interior. E passando muito mal, eu e as crianças. Eu vim por causa das condições lá, que é muito difícil. Porque nós não tínhamos condições de ter uma casa própria. E o preço que a gente ganhava lá era muito pouco para sustentar a família. Lá a gente ganha 15, 20 cruzeiros por dia e isso é mesmo 6 meses de serviço. Serviço da cana, de usina. Por semana dá uma base de 90 a 100 cruzeiros. Eu trabalhava na parte da agricultura e morava no meio da roça, numa casa de taipa, coberta de palha. E nós vivia todos nós só num rancho no meio da roça. Dali, quando terminava, a gente saía para outro local, onde tinha outro serviço. Não, eu prefiro, pode ser que eu fique na cidade, mas eu prefiro mais um sítio, trabalhar na agricultura. Eu sou de Pernambuco, mas a mulher não é de Pernambuco, a mulher é de Minas. Cheguei dia 18. Estou com 11 dias. Porque lá é difícil. Porque lá, o serviço lá não dá com nada. Isso lá não dá com nada. O salário lá era 18,60 por dia. Não dá. Não, lá não é por mês não, lá é mensal por semana. Um homem chegou lá e levou a gente para lá, para Mato Grosso, iludindo, dizendo que era modo de trabalhar e disse que ia ganhar 12 contos por hora. Quem é que não vai numa vantagem dessa? E todo mundo foi nessa vantagem. Aconteceu que não deu, aí eu cheguei e vim embora. E chegou em Brasília, eu fui roubado, né? Roubado lá na estação, roubado até o documento, tudo, e uma mixaria, que eu fui roubado com tudinho. Que ela mandou voltar. No metrô. Mano, eu não tenho casa. Casa pra morar, eu vou ficar assim. Que adianta eu estar com minha barriga cheia, comendo e dormindo, e a família passando fome em albergue? Nós podemos perguntar, não é, se essa população adventícia se sente bem aqui, né? Há uns aspectos positivos. Por exemplo, a melhor situação econômica. Quando eu converso com nordestinos, alguns que vieram de uma área da Paraíba onde eu trabalhei 18 anos, né, dizem assim, não, nunca mais voltar, né? Apesar de tudo aqui é melhor, né? O senhor, então, prefere morar aqui ou na roça? Ai. Prefiro mais morar aqui.
aprendi profissão lá na roça, não saía mesmo da enxada, né? Trabalho de fazendeiro. Eu precisei da roça somente o sossego, aquele negócio, aquela facilidade que só pode abacaxi a obra, não tem asfalto, não tem nada. É só isso que tem na parte da roça. A gente sente neles uma personalidade dividida, porque aqui não encontra as tradições dos lugares de origem, nem as tradições assim humanas, nem aquelas religiosas, né? Eles matam muito aí, roubam, seca, matam. Um dia desses, mataram um velho ali adiante, que era aposentado. Era um vigia do faxineiro do carro do povo. Mataram ele com 15 cruzeiros no bolso. Veio ia para a igreja de manhã. Ao contrário dos turistas, os imigrantes ficam, se estabelecem e têm filhos. E a população do Grande Rio aumenta na base de 6% ao ano. As cidades são resultado visível do sistema socioeconômico em que vivemos. Parece claro que no momento nós estamos vivendo, em quase todo o mundo, uma época de corrida desenfreada pelo e para o desenvolvimento. Os países querem se tornar desenvolvidos a qualquer preço e os países pobres fazem um esforço enorme, concentrando os recursos disponíveis em poucas mãos, assegurando entidades de uma dimensão capaz de competir internacionalmente. Essa concentração, que me parece ser a chave do problema, cria as grandes empresas e se reflete no espaço, criando as grandes cidades. Isso ocorre em toda a América Latina, que hoje é um continente de grandes metrópoles, cercadas de pobreza por todos os lados. A população aumenta rapidamente, o campo se esvazia e as cidades incham. Isto está criando um problema muito grave em relação ao monumento do Cristo Redentor. Aconteceu que 70% da população ficou do lado de lá, 30% do lado de cá. O povão ficou do lado de cá. E a gente fina ficou do lado de cá. Claro que o homem de Nazaré só via o lado de cá porque estava de costas voltadas para o lado de lá, só abençoando o lado de cá. O povão reclamou. Como vamos decidir esta parada? Essa concentração de gente, de recursos, em grandes cidades também acontece dentro de cada cidade. Em cada uma delas, temos bairros super chiques, dotados de todos os serviços muito acima da média do padrão nacional, com uma periferia praticamente sem nada em matéria de infraestrutura e serviços urbanos. Nos bairros ricos, o crescimento é para cima. São os espigões aproveitando os serviços existentes. Nos bairros pobres, o crescimento é para os lados e a periferia se alastra progressivamente. A população dos bairros mais ricos, com mais poder e influência, é atendida em primeiro lugar. O problema é a reconstrução de sistemas de água, esgoto, energia, transporte, telefones, etc., para atender uma crescente concentração de gente dentro de uma mesma área. Essas obras são cada vez mais complicadas e cada vez mais caras. Os recursos que sobram não dão para atender uma periferia pobre e espalhada, primeiro, porque os serviços são padronizados e tomam por base as necessidades das camadas mais ricas. Portanto, eles são caros e os recursos disponíveis pelo governo são poucos. E, segundo, que a população não pode pagar por esses serviços. Encontrada a solução para que o Cristo abençoe o Grande Rio. Foi exatamente aqui este nosso querido bom amigo turista japonês que nos deu a solução. Uma máquina transistorizada será colocada sobre os pés de Cristo e ele então vai girar e abençoará uma vez por dia toda a população do Grande Rio. Acontece que nenhuma máquina trabalha de graça e para mantê-la em funcionamento será criado o olhágio. Cada cidadão que olhar para o Cristo pagará 30 cruzeiros durante os dias úteis e 45 cruzeiros nos fins de semana. É muito turista perguntando qual o produto principal do Rio de Janeiro. Alguém sabe me dizer qual o principal produto do Rio de Janeiro? Os nordestinos, ao chegarem no Rio de Janeiro e ao procurar a Associação dos Nordestinos, são encaminhados às construções, trabalhador, servente, pedreiro, carpinteiro, pintores e a maioria serventes em todas essas construções.
construção civil. Se nós notarmos de que 1/3 de todos os empregos gerados no Estado provém diretamente da construção civil, e se nós imaginarmos que o efeito multiplicador desses empregos tem sido levado na conta praticamente de 1 para 5, quero dizer, de que cada emprego gerado diretamente pela construção civil, há 5 outros dependentes desses mesmos empregos, nós costumamos dizer que a indústria imobiliária é a indústria das indústrias, porque bastaria pensar, deter-se um momento para pensar o que ocorreriam a todas as demais indústrias, desde a produtora de cimento, aquelas que fabricam móveis, tapetes e cortinas, se essa indústria viesse a ter alguma paralisação ou alguma queda significativa na sua atividade. Ô Castrim, você pode até informar aos turistas que o principal produto do Rio de Janeiro é o próprio Rio de Janeiro. Defendo a tese da volta ao campo, como muitos defendem. Eu creio que a cidade, ao contrário, é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do ser humano. No entanto, a concentração está criando problemas, deixando de apresentar vantagens e produzindo o que a gente hoje chama de fenômeno da deseconomia. A cada dia que passa, os governos gastam mais dinheiro em obras de tipo viadutos, vias expressas, metrô, expansão da rede de telefone, água, esgoto, energia e tudo mais que forma uma cidade. E cada vez fica mais difícil de se viver nessas cidades. Houve, então, me parece, uma reversão das expectativas. Perdeu-se o chamado ponto ótimo e, portanto, o controle do processo. O metrô do Rio, por exemplo, que está causando tantos transtornos e incômodos, está custando ao país um preço muito acima do razoável. Notícia. O investimento financeiro do governo do Estado do Rio em 1978 será de 16 bilhões e 200 milhões de cruzeiros. 45% desta quantia será destinada ao metrô, obra considerada prioritária pelas autoridades estaduais. E duvido que alguém possa assegurar que o metrô vai resolver o nosso problema de transporte de massa. Vai, evidentemente, melhorar algumas situações críticas. Segunda-feira de manhã, inicia-se a semana de trabalho. Movimento intenso de veículos dos bairros residenciais para o centro. Grande parte do transporte rodoviário vindo dos subúrbios é canalizado na Avenida Brasil. Aqui eu estou na maior artéria deste rio de coração grande, esta artéria que alimenta este rio imenso. Estou na Avenida Brasil. Minha gente, nesta Avenida Brasil que você, carioca, tem que querer muito bem, tem que amar, porque ela é a única que você possui. Ame-a com todo o seu coração, a tua querida Avenida Brasil. O maior transporte de massa do Grande Rio, porém, é o trem suburbano que transporta, em média, 500 mil pessoas por dia. Em 1975, a situação andava ruim. Os trens em uso estavam operando há mais de 30 anos. Os atrasos eram diários e os desastres frequentes. A população revoltada começava a depredar as estações. Foi então que surgiu o trem japonês. E aconteceu um fenômeno nunca visto até então na história ferroviária mundial. O trem parador passou a chegar mais rápido que o trem direto. Apesar dele ser parador, mas é rápido. O outro sempre dá um atraso. E depois o trem japonês, houve alguma diferença? Não, houve sim. Eu achei que o trem japonês é mais confortável, mais... creio que até mais rápido do que o outro, entende?
Muito melhor mesmo. Quer dizer, tem mais horários, né? Facilita mais. O uso melhorou bastante. Mais confortável, mais agradável a viagem. Torna mais interessante o seu jeito viajar de trem. Bom, eu acho esse aqui mais rápido do que o outro. Né? O outro demora mais um pouco, né? E esse aqui não. Esse aqui é mais... Antes eu levava base de 50 minutos e agora eu tô levando uns 35 mais ou menos. Porque ele tem que pegar o de Chaperia, ele demora muito, atrasa, há muitos problemas. No trem antigo, 1 hora mais ou menos. E agora? Agora 40 minutos, 45. Diferença mais ou menos de 10 minutos a 15 minutos. Né? Adianta bem. Creio que uma base de 5 a 10 minutos. Uma média de 10 minutos. Mas nem todos estão satisfeitos com o trem japonês. O principal prejudicado foi o pingente, o passageiro que ama o ar livre e a aventura e é combatido por todos, principalmente pela polícia ferroviária. É um esporte bem mais emocionante que o surf praticado nas praias da Zona Sul. Além disso, é mais adequado às populações que moram longe do mar e têm que trabalhar cedo. Porque não tinha condução de eu entrar e ela ia partindo, eu tenho horário para chegar no serviço. A porta não abre. Não abre, é trancada. E você não consegue passar? Eu não consigo passar por aqui, de jeito nenhum. Entendeu? Você vai assim até... Eu vou assim até o ponto final, até a central. Com o trem japonês, este esporte foi prejudicado, porque o trem não sai enquanto a porta não fecha. Mas o carioca não desiste facilmente. E, ao que tudo indica, continuaremos a ver pingentes nos subúrbios do Grande Rio. O processo de concentração gera uma série de outros fenômenos, dentre os quais a destruição e deterioração do habitat humano. Seja a constante reconstrução das áreas mais ricas, deteriorando praças e áreas verdes, criando um espaço permanente em obras e destruindo prédios que contam o nosso passado. Seja a falta de serviço nas áreas periféricas, poluindo os rios e os outros corpos d'água com dejetos humanos ou efluentes das indústrias. A cidade vai ficando feia, triste e neurotizante. As grandes concentrações urbanas são marcadas por uma ironia. São milhões de pessoas vivendo amontoadas, umas tão próximas das outras do ponto de vista físico, geográfico, mas ao mesmo tempo são milhões de pessoas tão distantes uma das outras do ponto de vista emocional, afetivo. Nós não chegamos sequer a conhecer o nosso vizinho do lado. Nós não sabemos da sua vida, não sabemos quem é, de onde veio, para onde vai. Tudo é marcado por uma grande transitoriedade. As amizades se sucedem, os casamentos se desfazem numa velocidade muito intensa, num sistema de alta rotatividade. Não se conhecendo, as pessoas desconfiam uma das outras. Desconfiadas uma das outras, surge um estado assim de uma suspeita, de uma hostilidade mútua. Essa hostilidade leva, por sua vez, a um afastamento, a um isolamento. Ninguém se expõe, ninguém se mostra um para o outro, ninguém se deixa conhecer. Não estando compartilhando as suas emoções, ele se sente só, perdido numa multidão, impotente, pequenininho, desamparado. Isso traz um estado de tensão, de angústia, de depressão, que favorece aquilo que se convencionou chamar as doenças mentais, as neuroses, as psicoses, que parece que graçam nos grandes centros urbanos. Tanto nas áreas ricas como nas áreas periféricas, inexistem referências adequadas a um saudável desenvolvimento do ser humano. Neste contexto, eu creio que se pode, então, começar a entender o aumento da criminalidade, o uso de drogas e coisas do gênero. Na realidade, o Rio de Janeiro apresentou um índice terrível de violência nos homicídios, sendo considerada talvez a cidade mais violenta do mundo. Nós tivemos 1.995 homicídios, 1.066 devidamente comprovados, e os outros restantes sem comprovação jurídica, mas mortos. Chicago, com 8 milhões de habitantes, 818. Nova York, 12 milhões de habitantes, 1.640 e 75. Em 1976,
a taxa foi a 1.780. E Londres, a famosa Londres, o dado que eu tenho é de 1974, 143 homicídios. Se nós formos contar a Baixada Fluminense, nós podemos colocar mais 500 homicídios. Nós, então, teríamos uma taxa Rio, no chamado Grande Rio, que iria a 2.500 homicídios dolosos. A seguir, Rio, Zona Sul. Um domingo em Copacabana. A Zona Sul é a parte do Grande Rio diretamente abençoada pelo Cristo Redentor. É a parte do Rio de Janeiro conhecida internacionalmente e recomendada aos turistas. Dos bairros da Zona Sul, o mais populoso é Copacabana. No começo do século, Copacabana era um recanto bucólico, cheio de coqueiros e pitangueiras, praticamente desabitada. Copacabana de hoje, comparada à Copacabana antiga, dá muitas saudades. Opa! Eu aqui em Copacabana, que eu nasci aqui... Em que ano? Em 1904, entendeu? Em 3 de maio de 1904. Nesses tempos, Copacabana não havia uma casa alta, era tudo casas baixas, né? E era uma longe da outra. Aqui nessa avenida aqui mesmo, o mar era brabo nessa época, quebrava a avenida, né? Se consertava, o mar era brabo nesse tempo. Agora o mar acovardou-se muito, né? Hoje em dia acho Copacabana muito mais bonita do que naquele tempo. Naquele tempo não tinha nada, não tinha nem gente na rua nesse tempo, né? Era uma ou outra pessoa que a gente encontrava, o que mais se via era pescadores, né? Naquela época, o senhor, por exemplo, tinha uma dúzia de casas aqui em Copacabana, digamos, uma dúzia, né? Então, o senhor morava numa casa daquelas e estava aborrecido naquela casa e tal, já tinha 11 na frente para alugar, um papelzinho na janela e tal, anunciando as casas, né? E era um aluguel de casa, digamos, 17 ou 700 cruzeiros. 700 cruzeiros. Uma casa com 3 quartos, uma sala enorme, cozinha, banheiro, tá ouvindo? E segundo, a vida, o custo de vida era uma beleza, né? Um senhor aqui em qualquer botiquinha aí, o senhor almoçava com R$2.000, né? E ficava muito satisfeito, né? Os edifícios, eu acho uma barbaridade, entendido? Não devia de ter edifício mais de 4 andares aqui na Avenida Atlântica. No meu modo de pensar. Por quê? Porque tira a ventilação e quem mora num edifício desse não respira.